Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terça técnica. Hoje é dia de conhecimento aqui, hein? Hoje nós vamos falar sobre o elemento sensor na malha de controle. Vamos lá? Pessoal, estamos chegando aí ao final dessa playlist aí, da terça técnica aí sobre instrumentação, tá? Temos mais um conteúdo falando sobre supervisório, né? Essa temporada, vamos dizer assim, instrumentação nunca vai acabar, a gente vai entrar com muito mais assuntos por aí, mais para frente, mas nós vamos finalizar a parte com o supervisório, depois nós vamos entrar em automação, aí a gente vai falar sobre CLP, programação de CLP, vamos fazer uns 2, 3 conteúdos aqui para ensinar a programar CLP, a gente vai fazer sobre IHM, programação de IHM, vamos falar de conteúdo de rede, vamos falar sobre inversor de frequência, vamos fazer aí um controle malha fechada com dispositivos de automação, que é um pouco diferente da instrumentação, mas é um controle malha fechada, mas aí eu consigo fazer um atuador, né, eletromecânico, um motor, um servomecanismo, e aí eu consigo colocar um CLP, que é o controlador, né, comunicando em rede com esse drive, que é o elemento final de controle está lá no servomotor, né, e eu tenho aí um encoder, né, que pode medir aí posição ou velocidade desse servomotor, tá bom? Então a gente vai fazer bastante coisa aqui, então, para não perder isso aí, gente, já vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like, porque nós vamos sair de instrumentação, entrar na automação e já ver muito item, muita coisa na prática aqui na terça técnica, tá legal? Então hoje nós vamos falar sobre o elemento sensor. O elemento sensor, ele pode ser acoplado ao transmissor, como nós vimos aqui na calibração lá atrás, que nós vimos calibração de transmissor, né? Se você não viu esse conteúdo, volta lá, dá uma olhada, é um conteúdo bacana também de se ver. Tenho explicando o que é transmissor, depois tem a parte aí de calibração. Então, o elemento sensor, lá naquele exemplo, ele está acoplado ao transmissor. Hoje nós vamos ver ele fora, apenas o elemento sensor. Nós temos as variáveis aí, né, as variáveis de processo, temos, né, vários tipos, mas as principais nós temos pressão, né, vazão, fluxo, né, temperatura, nós temos pH também, né, nível, então nós temos aí uma série de variáveis que são mais comuns. Nós vamos ver quais os elementos sensores, né, nós podemos utilizar com essas variáveis. Então vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui, ó, com o termopar, tá? O que é o termopar, gente? Termopar, eles são sensores de temperatura compostos por dois condutores metálicos diferentes, que geram uma tensão elétrica que é proporcional à diferença de temperatura entre as junções, tá? Ele tem uma junção e quando eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho uma variação de tensão elétrica entre esses dois materiais, né? Entre essa junção, tá? São amplamente utilizados devido à sua resposta rápida e ampla faixa de medição de temperatura, tá? Pessoal, termoresistências RTDs, tá? RTDs ou Resistance Temperature Detectors são sensores que utilizam a variação de resistência elétrica de metais, tá? Como a platina, em função da temperatura. Então, eu vario a temperatura, ele vai variar a resistência. É diferente do termopar. Termopar, eu vario a temperatura, tem uma variação de tensão. Aqui eu vario a temperatura, tem uma variação de resistência, tá? Propriedade e resistência. Elas oferecem alta precisão e estabilidade em uma faixa de temperatura mais ampla que os termopares, tá? Então, essa é a vantagem dos RTDs. O PT100, gente, é um tipo específico de RTD, onde PT significa platina, tá? E 100 indica a resistência que vai de 0 a 100 ohms, tá? Sensores PT100 são amplamente utilizados devido à sua alta precisão e estabilidade com ampla faixa de temperaturas, tá? Eles são comumente empregados em aplicações industriais que requerem medições precisas de temperatura. Então aqui nós temos um PT100, tá? Por que eu tenho 3 fios aqui, gente? Geralmente é igual ao potenciômetro, né? 2 fios aqui são o valor da resistência total e o valor aqui, né? O meu terminalzinho vermelho é o valor que vai fazer a variação de resistência, tá? Se eu inverter esses dois caras aqui, eu inverto a faixa de medição, tá?
por exemplo, de 0 a 100 ou de 100 a 0, tá bom? Medidores de pressão. Os medidores de pressão, né, eles são sensores projetados para medir a pressão em sistemas industriais. Então, o que acontece aqui? Ó? Esse cara já é um modelo digital, tá? E ele é bem complexo. Ele não é um transmissor, tá, gente? Ele é um sensor mesmo. Aqui vocês podem ver que ele tem os pinos aqui, ó. Geralmente, tá? 3 ou 4 pinos. O que é? 2 pinos é a alimentação 24 volts. O terceiro pino é a faixa de medição de pressão, tá? Eu tenho isso aqui direto, né? Para medir uma pressão, se é pressão de gás, se é pressão de ar. Eu tenho direto na variável e um sinal aqui que sai desse circuito aqui, que é o elemento sensor, tá bom? Então, eu tenho sensores de fluxo, tá? Vazão. Os sensores de fluxo são dispositivos, né, para medir a vazão ou fluxo de fluidos em sistemas, tá? Posso medir líquidos, posso medir gasoso, tá? É um fluxo, gente. O que eu tiver fluxo, eu consigo medir com os sensores de fluxo, tá bom? E aí, né, aqui eu também só tenho sensor, tá? Só tenho sensor, não tenho transmissor aqui. Sensor de nível, né? O sensor de nível, gente, ele é um sensor que é utilizado aí para monitorar o nível de líquidos e sólidos, né? Geralmente em silos, né? Silo de milho, de soja, eu também tenho o sensor de nível, tá? Então ele tem várias tecnologias. Esse aqui é um sensor de boia, tá vendo? Que ele é para líquido, então ele tem uma boinha aqui, conforme vai subindo essa boia, né, ele vai medindo. Eu tenho o sensor ultrassônico, tá? Que ele fica lá em cima, geralmente é utilizado em silos. Ele fica lá em cima e ele manda um sinal e recebe, né, de volta, né, que é um sensor ultrassônico. Ele manda um som, né, uma onda sonora e recebe isso de volta e de acordo com essa distância aí ele dá o nível, né? Eu tenho capacitivo, né? Tenho de radar, que é mais ou menos parecido com ultrassônico, tá? Esses sensores, gente, ele cada um tem as vantagens. Então, cada um tem uma certa aplicação, tá bom? Então, se você, dependendo a variável que você vai medir, né? E o tipo, o estado dessa variável, se é sólido, se é líquido, se é gasoso, você vai usar aí um tipo de sensor, tá legal? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos um pouquinho mais, né, sobre os sensores, aí separado dos transmissores. Lembrando que os sensores, ele vai direto, né, na variável, tá? Na variável ali de controle, e ele não tem um sinal, na maior parte dos casos, ele não tem um sinal padronizado. Ele tem, sim, um sinal padronizado de fabricante, tá? Mas quem padroniza esse sinal para jogar na malha de controle é o transmissor, tá? Que transmite a informação da variável de processo. Então, o que o transmissor faz, né? Relembrando, ele transmite a informação que veio do elemento sensor direto na variável para o controlador de uma forma padronizada. E aí, o controlador, né? Nós vimos os conteúdos aí de controlador, ele compara isso com o set point, né? Pela lógica lá de controle, ele manda um sinal proporcional para o meu elemento final de controle fazer a correção. E assim vai controlando aí o processo. Tá legal? Se não se inscreveu, já faça a sua inscrição, não perca tempo, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Nós agradecemos. Até a próxima.